E aí, galerinha do segundo ano, o professor André está aqui para falar com vocês um pouquinho sobre ciclo menstrual. E nesse ciclo menstrual nós temos 4 hormônios atuando neste processo, importante para o período fértil da mulher. Nós temos 2 hormônios hipofisiários, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Nós já havíamos falado dele lá sobre a hipófise, que é eles que secretam esses hormônios. E esses 2 hormônios, eles atuam diretamente no útero para estimular a produção de outros 2 hormônios, como o estrógeno e a progesterona. Então, esses 2 hormônios aqui, estrógeno e progesterona, são hormônios gonadotróficos, ou seja, produzidos na gônada, no caso da mulher, lá nos ovários. Já o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, eles estão presentes lá na hipófise, mas acabam atuando diretamente no órgão genital feminino para estimular esses 2 hormônios. Em um ciclo menstrual normal de uma mulher, vamos supor que em um ciclo menstrual de 28 dias, ou seja, estou dizendo que a cada 28 dias inicia-se o processo de menstruação, tá? E nesses 28 dias nós temos então uma variação de nível hormonal. E esta variação nos permite indicar que existe um período fértil. O primeiro hormônio a atuar nesse processo é o hormônio folículo estimulante. Então, imaginando que a mulher passou pelo seu ciclo menstrual e vai iniciar um novo ciclo. Esse hormônio folículo estimulante, ele começa em baixa e ele começa a aumentar quando chega aqui no 14º dia. Quando ele chega nesse 14º dia, que ele aumenta, ele estimula a produção de um outro hormônio, que é o estrógeno, também chamado de estradiol ou de estrogênio. Então, quando o hormônio folículo estimulante chega em alta, o hormônio estrógeno está em baixa, e aí ele também aumenta nesse momento. Quando o estrógeno ele está aumentando, é nesse momento que ele começa a formar a nova camada de sangue dentro do útero da mulher, chamada de endométrio. Então, esta camada de sangue que recebe o bebê, que vai receber o embrião para que ele faça o processo de nidação, para que ele se aprofunde dentro dessa camada de sangue. E ao formar esse endométrio, eu preciso ter a liberação de um ovócito. Após esta liberação, nós temos o hormônio luteinizante, que estimula a liberação do corpo lúteo. Esse corpo lúteo é onde estará tendo a liberação do ovócito secundário para a fecundação. Então, esse hormônio vem em baixa também, e aí ele aumenta nesse momento. Quando ele aumenta, quando o luteinizante ele começa a aumentar, nós temos a diminuição do hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante, então, começa um processo de queda, tá certo? E depois, posteriormente, o hormônio luteinizante também começa um processo de queda. Mas nesse momento aqui, ocorre o processo praticamente de ovulação. É quando o ovócito começa a sair de dentro do ovário e essa tuba uterina, ela faz uma varredura no ovário e o ovócito, então, vem em direção à tuba uterina. Nesse período, é o período mais fértil da mulher. Quando esse ovócito, chamado de ovócito secundário, é liberado, é amadurecido, é saído do corpo lúteo e trazido para a região da tuba uterina. E aí nós temos um outro hormônio que ele vem em baixa, mas esse hormônio é importantíssimo, porque é ele que vai determinar depois o processo de gravidez. Então esse hormônio ele vem em baixa. Após acontecer toda essa liberação desses hormônios, também há uma queda do estrógeno, ou do estrogênio, tá? E nesse período, quando esses hormônios eles estão em alta, nós classificamos como o período fértil da mulher. É o período onde ela está ovulando, é o período de gravidez. Ou seja, eu estou dizendo que em uma gravidez, em um período menstrual, de 28 dias, o período fértil
é o 14º. Mas espera aí, professor, então quer dizer que eu posso ter relação sexual antes do 14º dia e após esse 14º dia? Não pode, porque até 5 dias antes ou 5 dias após, poderá estar ocorrendo o processo de ovulação. E assim ocorrerá a gravidez, tá? Após esses hormônios estarem em baixa, a progesterona vai se manter em alta, tá? Passando esse período fértil, mas segurando esse endométrio. Esta progesterona mantém esse endométrio firme. Quando chega próximo ao 28º dia, ela tem uma queda brusca, e se esse hormônio tiver uma queda brusca, acontece a menstruação. Ou seja, a mulher não teve relação sexual. Se ela não teve relação sexual, quer dizer que ela não vai gerar um filho, vai acontecer a menstruação e o ciclo recomeça. Mas, se essa mulher teve relação sexual nesse período fértil e esse hormônio se mantiver em alta, quer dizer que essa mamãe vai estar grávida. E aí, mantém-se o endométrio para gestar o bebê. Beleza, galera? Um pouquinho aí sobre ciclo menstrual para vocês. E aí, pessoal do 2º ano, vamos começar um novo capítulo agora, que é o capítulo 3, beleza? Nesse capítulo 3, nós vamos trabalhar sistema digestório. Nós vamos entender, então, como que acontece esse processo de digestão, que ela pode acontecer de duas maneiras. A digestão, ela pode ser uma digestão mecânica, utilizando-se dos dentes, ou pode ser uma digestão química, na presença de enzimas. E enzima eu estou falando de proteína com função específica, principalmente produzido no retículo endoplasmático rugoso. Tá? Lembrando um pouquinho aí do 1º ano que nós já trabalhamos. Então, nesse sistema digestório, nós sabemos que existem duas funções básicas do sistema digestório: fazer a digestão e fazer também a absorção. Não adianta fazer a digestão mecânica e química se não conseguir ocorrer o processo de absorção desses nutrientes. E para isso nós temos que compreender quais são as partes, então, do sistema digestório. Então eu fiz aqui o nosso esqueminha louco, um desenho muito louco, que vocês já estão acostumados, trazendo as partes do sistema digestório. Então o sistema digestório ele inicia aqui com a boca. Na boca eu tenho a digestão mecânica já com a utilização dos dentes. Olha aí, ó, dentes. Nós podemos ter dentes incisivos, que servem para cortar, caninos para rasgar, pré-molares e molares para triturar o alimento. Então aqui eu já estou falando da funcionalidade desses dentes. Após acontecer essa mastigação, nós temos glândulas chamadas de parótida, submandibular e sublingual, que liberará enzimas digestivas na boca, tá certo? Depois nós temos a faringe, o esôfago. O alimento ele desce até o estômago. No estômago já acontece um processo de digestão química, principalmente de proteínas. Depois o alimento ele desce e chega ao intestino delgado. Aqui no intestino delgado nós temos 3 partes básicas importantes. Nós temos o duodeno, que é onde vai acontecer a maior parte da digestão. Depois nós teremos o jejuno e o íleo, onde ocorrerá a maioria da absorção dos nutrientes. O alimento saindo desse intestino delgado passa para o intestino grosso, onde ocorrerá a absorção de algumas substâncias, que depois eu vou estar falando para vocês, chegando até o reto e o ânus, onde liberará essas fezes. Mas existem essas glândulas anexas ao sistema digestório que participam desse processo, como o fígado, junto com a vesícula biliar, que produz o líquido biliar, que auxilia também no processo de digestão. Ele não digere, mas auxilia. Nós vamos falar disso ainda. E existe também o pâncreas, tá? O pâncreas, ele é importante para liberar enzimas digestivas e nós já vimos que ela é uma glândula anfícrina, ou seja, ela tem uma dupla função. Tem tanto a sua função endócrina quanto a sua função exócrina. Então aqui nós vamos dar a pausa para que eu possa dar continuidade ao conteúdo explicando as funcionalidades de cada parte para vocês e as suas estruturas e funções, beleza? E aí, pessoal? Então na boca, como nós já havíamos falado, tem a digestão mecânica com a ação dos dentes, mas na boca também nós já temos a ação química, utilizando uma enzima especial
que é a amilase, também chamada de pitialina. Então essa amilase bucal ou pitialina, ela atua sobre o amido, e esse amido, que é um polissacarídeo, é quebrado em um disacarídeo, que é a maltose. Mas para que esse processo aconteça, é necessário que se tenha um pH ideal. Então, na nossa boca, o pH ideal para que a amilase bucal funcione corretamente, é o pH 7, quebrando o amido, transformando em maltose, pegando um polissacarídeo e transformando em um disacarídeo. Mas não terminou a digestão por aqui. Ainda tem que terminar essa digestão, porque o nosso organismo só consegue absorver no formato de monossacarídeo. Após esse alimento ser mastigado, acontecer essa digestão mecânica e química, o alimento ele vai descer através da faringe e do esôfago. Então essas partes aqui servem para transportar um alimento por movimentos especiais do músculo chamado de movimentos peristálticos. São movimentos involuntários, coordenado pelo bulbo encefálico, coisa que vocês já sabem, que ele comanda esses atos involuntários. E esse alimento é empurrado até chegar ao estômago. Quando ele chega dentro do estômago, nós temos a ação da pepsina. A pepsina é uma outra enzima que atua sobre as proteínas, mas essa pepsina ela precisa ser ativada, e ela é ativada através de um ácido, que é o ácido clorídrico. Tá? Então aqui no estômago eu tenho o ácido clorídrico, que vai ter uma dupla função, ativador enzimático ou atuar também como um germicida. Após ele ativar essa pepsina, ele atua sobre as proteínas, quebrando as ligações entre essas proteínas, mas não rompendo totalmente, liberando um polipeptídeo. E o que tem nesse polipeptídeo que é importante para nós? Os aminoácidos. Os aminoácidos estão aqui presentes, para depois ainda acontecer a quebra desse polipeptídeo, para ser liberado e nosso corpo conseguir fazer o processo de absorção. O nosso estômago, quando o alimento está sendo digerido, aqui também existe um pH ideal para o funcionamento da pepsina, que é um pH 2. Então, na boca, pH neutro, pH 7, e no estômago, pH 2. Tá? Mas, para não prejudicar o nosso trato digestório, existe um muco na parede estomacal que impede que esse ácido clorídrico corroa o nosso próprio estômago. Tá bom? E aqui existe duas válvulas importantes para evitar o refluxo do alimento e que muitas vezes dá problema. O alimento, ao vir, então, aqui do esôfago, cai dentro do estômago, tá? E ao cair dentro do estômago, ele não pode voltar. E aí existe a cárdia, que é uma válvula que impede que aconteça o refluxo. Algumas pessoas têm problema nessa cárdia e ela acaba adquirindo aquela doencinha, um probleminha estomacal, que é o refluxo. Aí tem que dormir um pouquinho mais inclinado. Abaixo da cárdia, para o alimento depois passar para o intestino, passa por uma outra válvula, que é o piloro, beleza? Aqui agora nós vamos continuar para falar com vocês um pouquinho sobre o intestino delgado. E aí, galera, dando continuidade aqui, chegamos então, o alimento chegue ao intestino delgado. Quando ele está chegando no intestino delgado, ele está chegando com um pH muito ácido, que é o pH estomacal, que é o pH 2. E o intestino não tem aquela barreira protetora que tem no estômago. Assim, nós temos a ação da vesícula biliar. A vesícula biliar vai fazer um processo de alcalinização do pH, deixando o pH 8 para que as enzimas possam funcionar corretamente. Além disso, a vesícula biliar faz um processo de emulsificação de lipídio para facilitar a digestão de lipídio. Professor, o que é essa emulsificação? Nada mais é do que pegar uma grande molécula de lipídio e transformar em moléculas menores. Tá? Dupla função da vesícula biliar, alcalinizar o pH e emulsificar lipídio. E aí nós temos a ação do pâncreas, daquela glândula anfícrina que nós temos, que produz algumas enzimas. Amilase, tripsina, lipase e nuclease. A amilase pancreática atua sobre o amido, liberando maltose. A tripsina atua sobre a proteína, liberando polipeptídeo. Lipase atua sobre o lipídio, liberando ácido graxo e glicerol. Aqui sim terminou o processo de digestão para lipídio, nas outras ainda não. Nuclease age sobre os ácidos nucleicos, DNA e RNA, liberando os famosos nucleotídeos. Então, o pâncreas, com suas enzimas, atuam no processo de digestão,
mas ainda nós não finalizamos esse processo de digestão. Isso vai acontecer ainda no duodeno, tá? Nessa parte do duodeno, com o próprio suco que ele produz, chamado de suco entérico. Esse suco entérico dele libera algumas enzimas. A maltase, que vai digerir a maltose liberando glicose, é um disacarídeo formado só de glicose. A sacarase, quebrando sacarose, liberando glicose e frutose. Então, eles estão quebrando esses disacarídeos. Lactase, que atua sobre a lactose, quebrando, liberando, então, glicose e galactose. Muitas pessoas têm a intolerância à lactose, né? Por quê? Porque essa enzima não funciona corretamente e aí ela compra comprimidos ou algumas substâncias que já vêm com a lactase para ajudar nesse processo de digestão. Peptidases atua sobre o polipeptídeo, liberando os aminoácidos para o nosso organismo. Lembrando que nós temos aminoácidos naturais que nós produzimos, mas temos os aminoácidos essenciais, que nós temos que ingerir com a alimentação. E as nucleotidases, que vão atuar sobre o nucleotídeo, liberando fosfato, pentose e base nitrogenada. Aí terminou o processo de digestão. Terminou a primeira função do trato digestório. E aí vem a segunda função. A segunda função, ela atua principalmente no jejum e o ilho, fazendo a absorção de todos esses nutrientes nas vilosidades. São dobrinhas em nosso intestino que permite que tenha uma maior área de contato com o alimento para que ocorra essa absorção. Depois de absorver esses nutrientes, do que conseguiu absorver no jejum e ilho, chega no intestino grosso. E no intestino grosso é onde ocorrerá a absorção de quê? De água, sais minerais e vitamina. E o reto e o ânus vai liberar aquele acúmulo fecal, as fezes, e assim nós terminamos o processo do trato digestório no processo de digestão e absorção. Beleza, galera?